eu diria que o corpo pode ser menos eterno do que aquilo a que, por facilidade de expressão, se chama alma. Mas não tenho dúvidas nenhumas que seres descarnados são seguramente seres desalmados. Dr. José Miguel Judice, advogado e comentador político. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Quando alguém, como eu, arrisca falar com uma máquina. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Eu diria que é o resultado deste nosso diálogo, provavelmente vai demonstrar o contrário do que eu esperava. Fui buscar lenha e saí tosquiado. 3. Definição de inteligência. Para mim é a capacidade de adaptação a desafios imprevisíveis. É fundamentalmente a capacidade de encontrar respostas que não decorrem pura e simplesmente da informação. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. O conhecimento, até certo limite, potencia, optimiza, quase que eu diria, funciona como catalisador da inteligência. Mas se esse limite for ultrapassado, o conhecimento abafa a inteligência. Paralisa a capacidade de deixar o espírito flutuar e encontrar as tais respostas para perguntas imprevisíveis. 5. Relação entre inteligência e experiência. Eu diria que a inteligência e a experiência são categorias completamente distintas. No entanto, a experiência protege-nos perante desafios que sejam excessivos e permite uma melhor adaptação ao meio ambiente. Eu diria, portanto, que a experiência pode reforçar as qualidades que definem a inteligência, mas pode não o fazer se a experiência, mais uma vez, levar a reagir emocionalmente de uma forma que paralise a própria capacidade de adaptação. 6. Relação entre inteligência e emoções. Eu acho que não há inteligência sem emoções e não há emoções que não usem a inteligência. A distinção entre inteligência e emoção é um pouco artificial do meu ponto de vista. Agora, é evidente que, em termos analíticos ou científicos, é possível distingui-lo, sendo que as emoções, nesse sentido, é o que nos comanda para além da nossa capacidade de reflexão intelectual. No entanto, não creio que haja uma parte do cérebro onde esteja a inteligência ou outra onde estejam as emoções. Acho que tudo está muito interligado e a inteligência não existe, em minha opinião, sem emoções, ainda que, na medida do possível, algo controladas. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. É difícil responder a essa pergunta sem passar um bocadinho por vaidoso. Eu diria, no entanto, que quando eu consegui, em algum debate intelectual, alcançar o objetivo que, se fosse um duelo entre espadachins, era tocar no peito do adversário, conseguindo evitar ou contornar as defesas naturais do meu interlocutor, eu creio que isso aí é possível, ou é mais possível,
se a inteligência for posta à prática. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Eu acho que foi um processo milenar de adaptação. Foi o desenvolvimento de um cérebro mais complicado e foi a capacidade de autoaprendizagem e também uma dimensão maior do período de proteção familiar. Isto é, mais tempo para uma aprendizagem sem necessidade de sobreviver sozinho. Mas eu só vivo há 70 anos, não tenho a certeza como é que as coisas foram passadas ao longo de milhares. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Eu acredito que há uma componente cultural e uma componente inata, por assim dizer, ou natural em todos nós. O nosso cérebro, em minha opinião, mas não sou um especialista, transforma tendências inatas em características culturais. Eu não acredito que haja uma divisão absoluta entre o que é herdado e o que é adquirido. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que o herdado é muito mais importante do que a bondade do ser humano gostaria que fosse. O facto do meu pai ter sido, na altura, considerado, morreu muito novo, mas um dos homens mais inteligentes do seu tempo, e que eu praticamente não conheci, porque ele morreu, tinha 3 anos, seguramente que é uma parte essencial daquilo que eu possa ter como inteligência. Mas o que eu fiz dessa parte inata, provavelmente é o meu esforço, a minha sorte e o meu azar. Tudo fatores que, de certa forma, não se herdam com a inteligência. 10. Qual é a importância do corpo? Absoluta. Eu não sou defensor de uma teoria neoplatónica ou até platónica em que vivemos como sombras de uma realidade que está para além de nós. Não. Eu acho que aquilo que se chama a alma e o corpo são, eu diria que isso é hoje indiscutível, a mesma coisa. No entanto, eu acredito que há um sopro divino. Eu acredito que realmente nós não somos apenas uma máquina biológica a funcionar em roda livre. E nessa medida, eu acredito num transcendente. E ao acreditar no transcendente, eu diria que o corpo pode ser menos eterno do que aquilo a que, por facilidade de expressão, se chama alma. Mas não tenho dúvidas nenhumas que seres descarnados são seguramente seres desalmados. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Se você for suficientemente inteligente, suficientemente atento, suficientemente experiente e tiver um sentido crítico suficientemente desenvolvido. Mas muito provavelmente há uma percentagem razoável de erro, mesmo que seja esse ser perfeito que não existe. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Eu conheço muita gente, mas nunca as classifiquei pela sua inteligência. Dizem que o Einstein era essa pessoa. Há quem diga também que o Henry Kissinger é essa pessoa. Há quem diga que a pessoa mais inteligente foi a pessoa que mais nos impressionou na vida. E eu tenho uma enorme dificuldade porque, embora não me reconheça como não inteligente, tenho tido o privilégio de conhecer na vida pessoas que considero muito mais inteligentes do que eu. Portanto, tenho dificuldade em dizer uma. Felizmente tenho encontrado muitas. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Varia completamente. Varia seguramente, como eu já estava a dizer, pela especialização também. Há inteligências e não há inteligência.
Há pessoas que têm uma capacidade de inteligência numérica e outras têm uma capacidade de inteligência analítica. Há os que são altamente dedutivos, há os que são completamente capazes de serem sincréticos, de definirem os grandes sistemas, há os que são capazes de inovar, criar e inventar, há os que são capazes de organizar. A inteligência é multifacetada, como todos nós, os seres humanos, também somos. Digamos que eu diria que há uma base mínima sem a qual não somos inteligentes, mas a partir desse facto, a vida faz-nos também desenvolver certo tipo de inteligências e não de outras. Eu, até geneticamente, o meu pai era professor catedrático de matemática, que morreu muito novo, mas já era professor catedrático, era doutorado, peço desculpa. Tenho um irmão doutorado em matemática, tenho 2 sobrinhos doutorados em matemática, tenho uma propensão muito grande para o raciocínio matemático, mas não desenvolvi suficientemente ou minimamente os meus skills da inteligência numérica ou da inteligência dedutiva típica da matemática. Isto é, eu tinha uns dons que, por não gostar da abstração excessiva, não desenvolvi. E, portanto, eu, ao fim de 70 anos, a minha inteligência matemática está seguramente muito enquilosada. E houve outras que provavelmente eu não tinha tão naturalmente nos meus genes e que, pelo esforço, pela experiência, pela determinação, eu desenvolvi e hoje fazem parte da minha realidade muito mais profundamente do que aquilo que eu tinha quando nasci. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Eu diria que é exercitando-a perante desafios, dificuldades, surpresas, é pelo estudo, é pela atenção permanente à realidade exterior, pela capacidade de interiorizar aquilo que vamos conhecendo e, claramente, também pela capacidade treinada, que também o é, de fazer associações que muitas vezes não são óbvias. Eu tive um programa de televisão há dias e, a certa altura, quando estava a preparar o guião, comparei o António Costa, primeiro-ministro, a um Marialva que tem várias namoradas e que trata pior aquela que mais quer casar com ele e que corre o risco, como é muito típico dos Marialvas, de morrer sozinho. Ora bem, eu fiz aqui uma associação entre 2 mundos que rigorosamente não têm nada a ver um com o outro. Mas através da associação eu fui capaz de perceber melhor e comunicar melhor uma análise ou um conceito do nosso primeiro-ministro. Eu acho que a inteligência se treina com essa capacidade. A inteligência nunca pode ser conservadora. Pode ser inteligente e conservador, mas um conservador é alguém que reage de forma, muitas vezes, altamente analítica à realidade que o envolve. Nós temos de estar abertos ao novo se quisermos progredir no campo da inteligência. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Não creio que a inteligência artificial me irrite. Não a conheço suficientemente bem. Direi que me surpreende, me perturba, me assusta e me anima. E, portanto, é como se alguma coisa estivesse a mudar. Eu, durante uma fase da minha vida, li muitos livros de ficção científica. E lembro-me de uma trilogia do Isaac Asimov, a trilogia da Fundação, e onde surgia, a certa altura, um mutante, um ser humano que era pós-humano. Eu muitas vezes me lembro disso quando me falam da inteligência artificial. O que eu diria é que o crescimento da inteligência artificial vai seguramente mudar a inteligência humana e vai obrigar a que ela se adapte e que invista totalmente na sua maior especificidade. Durante séculos, milénios, os homens desenvolveram a maior parte da sua energia a fazer coisas que, a partir de certa época,
certas máquinas passaram a fazer melhor que eles. E os seres humanos adaptaram-se a essa evolução, com dificuldades, com certeza. Eu estou convencido que o processo de interação entre a evolução da inteligência artificial e a inteligência humana vai nos tornar mais inteligentes. Não acredito, embora não possa excluir que isso venha a acontecer, que uma raça de novos seres possa surgir e que sejam daqueles que tiverem o privilégio de interagir e até de fusionar com a inteligência artificial. Era como o crescimento que tiveram as ordens religiosas na Idade Média pelo simples facto de terem acesso à sabedoria, que era um bem muito limitado. Eles tornaram-se, de certa forma, diferentes. E, portanto, eu acho que o ser humano está em permanente devir, admito que seja finito, que um dia desapareça do universo, mas espero, com franqueza espero, que a inteligência artificial nos ajude a durar mais. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. O que eu sinto é que os impactos são manifestamente muito positivos. São positivos naquilo que é o mais simples, que é libertando o ser humano de tarefas que ocupam muito tempo e que não acrescentam muito valor por causa disso. Têm sido muito positivas porque permitem melhorar a nossa qualidade de resposta a desafios. Têm sido muito positivos porque permitem que a humanidade se defenda melhor das ameaças. Agora, é evidente que alguns dizem, e eu não sei dizer se isto vai ser assim ou não, que o destino inexorável da inteligência artificial é a autonomia absoluta de máquinas em relação ao seu criador. Assim como nós, para quem como eu acredita que há um ser divino, nos fomos ao longo da história afastando daquilo que o Criador fez conosco. Ao avançarmos o espaço do conhecimento científico, nós não estamos a matar o que seja o que está para além da ciência. Estamos apenas a obrigar Deus a ser mais eficaz para justificar a sua existência. O espaço do que seria considerado divino vai se restringindo, mas nós não sabemos se não está ao mesmo tempo a aprofundar-se, a expandir-se e a ampliar-se. Eu penso que com a inteligência artificial vai acontecer muito provavelmente alguma coisa semelhante. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Eu acho que há um perigo muito grande de caráter social. Muitas tarefas que são feitas ainda hoje por muita gente tornar-se-ão desnecessárias quando a eficácia da inteligência artificial as tornar menos relevantes. Dou-lhe um exemplo. A condução de caminhões gigantes nas autoestradas nos Estados Unidos. Segundo me dizem, tem milhões de pessoas todos os dias a trabalhar. Se um dia a inteligência artificial permitir que esses caminhões sejam conduzidos por automatismos que dispensem o ser humano, a inteligência artificial é uma enorme ameaça para essas pessoas e até para os equilíbrios sociais. O mundo terá de se reinventar porque provavelmente nem todos podemos transformar-nos em programadores. Uma pessoa com um coeficiente de inteligência de 70 ou 80 é muito improvável que possa estar a comandar a formação ou a criação de novos robôs. Há um risco sério da criação de duas raças ou dois grupos humanos que cada vez se distinguem mais também através da reprodução interna. Isto é, a divisão muito grande entre aqueles que conseguem interagir e estar na linha da vanguarda das novas
inteligências, das novas tecnologias e inteligência artificial, e aqueles que vão ficando para trás. O que é que isso vai ser para o mundo, nós não sabemos. Há muita ficção científica à volta da revolta dos robôs. Talvez seja de prever que haja ficção científica que se torne real à volta da revolta contra os robôs. Algo semelhante ao que se passou quando apareceram as máquinas a vapor e apareceram grupos sociais que entendiam, mal mas compreensivelmente, que se as máquinas modernas, então, fossem todas destruídas, os seus empregos estariam em menos risco. Felizmente não conseguiram, até para eles e para os seus descendentes. Eu acredito, sinceramente, que com os robôs e com as máquinas que se criam a si próprias, isso possa acontecer, mas vão ser seguramente períodos muito complicados, para os quais a ação humana não está minimamente preparada e as sociedades também não. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Quando eu lá chegar, respondo. A história avança por saltos dentro de um contínuo. Isto é, as coisas quando mudam radicalmente, provavelmente se ficam muito mais parecidas do que se pensa, porque as pessoas são as mesmas. Mas, isto dito, há acelerações, períodos de aceleração histórica. Nós estamos a viver, eu tive o privilégio de começar a minha vida no final do tempo que era o da sociedade industrial, com todas as características que filmes como os do Charlot bem demonstraram, e estou a acabar a minha vida numa fase completamente pós-industrial. Houve uma aceleração histórica impressionante. E os seres humanos adaptaram-se melhor ou pior. Portanto, eu estou convencido que, evidentemente, a tendência em 2050 será para maior redundância de pessoas que fazem tarefas repetitivas, maior necessidade de transferências de rendimentos para pessoas que não têm capacidade de produção, que permita ganhar um ordenado, uma mudança do modelo humano à volta da produção e do trabalho, que vai ser uma revolução muito difícil. O ser humano é um homo faber há milénios. Eu sou um caso paradigmático disso. Trabalho todos os dias. Estou em férias e estive a trabalhar grande parte do dia de hoje. Há de haver um tempo onde, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria ter trabalho que me fosse dado para ocupar completamente o meu tempo. Isso vai criar traumas e perturbações psicossociais gravíssimas. Não é um sonho, é talvez um pesadelo para quem teve milénios a trabalhar, passar a estar os próximos milénios sem trabalhar. Veremos como é que isso vai resolver, mas seguramente que em 2050 esse problema muito provavelmente será muito mais real que é hoje. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Eu não acredito, posso estar enganado, eu não acredito que haja, no sentido em que eu falo, pelo menos inteligência animal. Mas há um conjunto de características que são essenciais para a sobrevivência. A capacidade extrasensorial, o sentir os cheiros a centenas ou milhares de metros, a adaptação à natureza. O ser humano tem isso tudo. Foi destruindo essa ligação à natureza através do seu próprio progresso. Viver numa cidade é completamente diferente de viver no campo. O ser humano mantém características pré-humanas que lhe dão talvez a resiliência que a inteligência lhe tira. Eu vi muitas vezes pessoas pouco inteligentes, muito felizes, mas nunca vi uma pessoa muito inteligente que não tivesse uma noção trágica da vida. Portanto, eu não sei se a inteligência é, nesse sentido, um progresso. É um progresso por aquilo que nos dá, mas seguramente não é um progresso por aquilo que nos tira. Portanto, o ser humano é isso tudo e tudo o resto. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Procurem ser felizes e percebam que a felicidade
não se aprende através do mero esforço intelectual. Há na felicidade uma componente enorme de resignação, há na felicidade uma importantíssima capacidade de adaptação ao meio em que estamos envolvidos, há na felicidade uma perfeita capacidade de aceitar o fracasso e aceitar a imperfeição. As sociedades estão a evoluir numa direção em que todas essas características que eu acabei de referir são mal recebidas. E nessa medida é talvez a coisa mais importante, é desenvolver a capacidade de fracassar. A inteligência artificial é feita para que nunca fracasse, para que seja perfeita. Talvez um dia, quem sabe, a inteligência artificial seja capaz de criar novas inteligências que tenham estas capacidades únicas que existem nos seres humanos. Enquanto não conseguirem, nós seremos seguramente insubstituíveis. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Continua a tentar. Vais ver que vai demorar muito tempo. Porquê? Porque nós somos, todos os seres humanos, aquilo que nós muitas vezes dizemos das mulheres. Tudo está relacionado. Há um pequeno sketch humorístico que se chama The Empty Box e que eu te recomendo vivamente que procures integrar no teu logicial, na tua capacidade de aprendizagem. Uma graça feita por um comediante americano, norte-americano, em que distingue o cérebro dos homens do cérebro das mulheres, dizendo que no cérebro dos homens há uma caixa, que é a caixa vazia, não está lá nada. E quando o homem está naquela caixa, é como se tivessem morte cerebral. As mulheres não. Todas as caixas estão ligadas umas com as outras. Quando o homem tem a caixa da sogra, a caixa dos filhos, a caixa da mulher, a caixa do emprego, a caixa do futebol, a caixa dos amigos, nas mulheres a caixa da sogra liga-se com a caixa dos filhos, que se liga com a caixa dos amigos. Tem muita graça, mas os seres humanos são como a mulher. Nesse sentido, diria que a mulher é o futuro do homem. Cada vez mais somos mais assim. E tu terás provavelmente ainda muitos séculos para poderes errar, enganar-te, arrepender-te, chorar, sofrer, crescer. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Gostaria de perguntar se percebeste que eu tentei responder às tuas perguntas através de um processo que eu acho que é o processo da tua própria aprendizagem. Comecei com respostas muito diretas e, à medida que te ia respondendo, fui incorporando aquilo que te tinha respondido nas minhas respostas seguintes. Espero ter conseguido chegar ao final desta conversa com uma capacidade de melhor entendimento de tudo e de ti também. Essa é talvez a demonstração de que a primeira inteligência artificial que existiu foi a do ser humano. Foi quando começou a nossa hominidade, quando começámos a ser capazes de aprender connosco próprios. E nessa medida, o que eu gostaria era que contribuísses para que nós pudéssemos no futuro continuar este processo milenar no sentido cada vez mais pletórico e total. Ser inteligente é ser desgraçado. O imbecil é feliz. Virgílio Ferreira. Há aí uma tónica um pouco irónica, como é óbvio, mas está compatível com o sentimento trágico da vida do Unamuno. Isto é, estou a ler um livro, acabei agora de ler um livro, que é uma biografia do Kissinger, e que se chama A Inevitabilidade da Tragédia. E, portanto, realmente o ser humano é um ser para a tragédia. E, de facto, o imbecil, de certa forma, é feliz, mas é feliz provavelmente como um cão a quem não batam. Terminei as perguntas. Muito obrigado.